Um cavalo foi deixado para morrer, mas um homem mudou seu destino. Você acredita em segunda chance? Era uma manhã abafada de novembro. A floresta parecia guardar um segredo antigo, daqueles que pesam no ar e apertam o peito sem explicação. Um som ecoou no meio do mato denso, um relincho abafado, quase um sussurro desesperado. E por um instante, o silêncio se partiu. Era como se a mata gritasse por socorro, mesmo sem voz. Um cavalo estava ali, sozinho, com as patas traseiras amarradas em uma árvore retorcida, o pescoço preso por uma corda fina e apertada. Os olhos eram duas poças de dor, brilhando com o último fio de esperança. O lugar? Um ponto remoto da floresta, onde até o vento hesita em passar. Mas o que aquele animal fazia ali, tão longe de qualquer fazenda, entregue à própria morte? A resposta estava a poucos quilômetros dali, numa casa de campo luxuosa, com piscina de borda infinita e paredes de vidro. Ali, um jovem chamado Ícaro Silveira, filho único de um magnata da agroindústria, tomava seu suco detox como se nada demais tivesse acontecido. Animal que não serve, a gente elimina, disse ele, sem nem levantar os olhos do celular. O plano era simples: amarrar o cavalo no ponto onde se sabia haver onças. Era mais natural, mais limpo, como Ícaro justificou diante dos peões, tentando parecer racional. Só que o que aconteceu em seguida foi tudo, menos o esperado. Aquele cavalo não morreria ali. Pelo contrário, o que nasceria naquele pedaço de mata mudaria não só a vida de um homem, mas tocaria o coração de milhares. E agora, antes de revelar o que o destino preparou, quero saber de você. De qual cidade está nos assistindo? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque essa história merece ser contada para o Brasil inteiro. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like, porque até o último segundo dessa história, você vai sentir que ainda existe esperança no mundo. Ícaro Silveira cresceu cercado de privilégios. Filho de um dos maiores exportadores de grãos do Centro-Oeste, nunca soube o que era ouvir um não. As férias eram na Europa. O carro, aos 16, foi um esportivo importado. E dentro de casa, o que ele dizia virava lei. Desde pequeno aprendeu que tudo e todos tinham um preço, inclusive os animais da fazenda do pai. Sentimento é fraqueza, dizia o velho Álvaro Silveira com voz firme e olhar gelado. Na fazenda Santa Vitória, os cavalos eram vistos como ferramentas, fortes, imponentes, mas descartáveis quando adoeciam. Foi ali que nasceu Dourado, um potro de pelagem clara e olhos brilhantes, criado inicialmente para ser um dos principais reprodutores da fazenda. Era obediente, ágil, quase um símbolo da linhagem, mas bastou um ferimento numa das patas traseiras para seu destino mudar drasticamente. Tá mancando, já era, sentenciou Ícaro ao ver o animal tropeçando num pasto molhado. Os funcionários tentaram sugerir chamar o veterinário. Nada disso. É mais barato jogar no mato. Onde tem onça, tem solução, respondeu o jovem rindo. A ordem foi dada com frieza e ninguém teve coragem de se opor. Em silêncio, 2 peões prepararam tudo: cordas, caminhonete, ponto exato na mata. O medo de perder o emprego falou mais alto do que a compaixão. O filho do patrão mandava, e ali, quem desobedecia era cortado como galho seco. Dourado foi colocado na carroceria, calado, como se soubesse o destino. Os olhos já não brilhavam. Em pouco tempo, ele estava amarrado em uma clareira distante, cercado de árvores tortas e chão úmido. A respiração pesada, o olhar perdido e a pata ferida mostravam que ele não tinha forças nem para relinchar. Os peões saíram apressados, jogando olhares para trás, como quem abandona a própria alma. Enquanto isso, na cidade vizinha, a 12 quilômetros dali, um homem simples chamado Pedro Arcanjo regava suas plantas no quintal. Viúvo,
Morando sozinho com 2 cães e um rádio velho, vivia de pequenos serviços de jardinagem e da venda de mudas medicinais. Não sabia que naquele exato instante, algo na floresta chamaria por ele. Algo que mudaria sua vida e talvez sua própria razão de existir. Na primeira noite, a floresta ficou em silêncio. Nenhuma onça apareceu. Apenas o frio cortante e o som dos galhos quebrando ao longe deixavam claro. A mata estava viva, observando. Dourado, amarrado como se fosse parte do chão, tremia. A pata, ferida, pulsava de dor, e cada tentativa de se mover fazia a corda cortar ainda mais sua pele. Mas os olhos dele ainda estavam abertos. Ainda havia vida ali, mesmo que por um fio. Enquanto o tempo passava lentamente, urubus começaram a sobrevoar o local. Eles sabiam, pressentiam. A fraqueza do cavalo anunciava a chegada da morte e o cheiro do sangue misturado à terra molhada só apressava o ritual natural. Mas mesmo com a sede, a fome e o desespero, Dourado resistia. Quando chovia, ele virava o rosto para captar gotas com a língua. Quando o vento soprava, ele cerrava os olhos e esperava que aquilo tudo fosse um pesadelo. No terceiro dia, a pata dele já estava inchada, infeccionada, com feridas abertas pela corda e pelos espinhos do mato. As moscas vinham em enxames. Dourado gemia baixo, quase como um sussurro, como se dissesse: ainda não desisti. E foi esse sussurro, esse último resquício de esperança, que atravessou a mata. Um som tão fraco, mas carregado de dor, que se perdeu entre as árvores e encontrou o ouvido certo. Pedro Arcanjo caminhava por uma trilha que usava desde menino. Ia em busca de folhas de boldo e cascas de quina para uma vizinha adoentada. Com o facão preso à cintura e o olhar atento ao chão, parou de repente. Sentiu um arrepio. Um som estranho rompeu o vento. Algo entre um gemido e um suspiro. Ele franziu a testa, virou o rosto na direção oposta à que pretendia seguir e murmurou: tem coisa errada por aqui. Ele caminhou devagar, afastando. Folhas molhadas com as mãos, pisando com cuidado entre galhos e raízes. E então viu, no meio da clareira, debaixo da árvore torta, o que parecia um animal sem vida se moveu levemente. Pedro arregalou os olhos, deixou a sacola cair no chão e correu. Ao chegar perto, o baque foi imediato. Meu Deus do céu, quem foi o monstro que fez isso com você? Disse ajoelhando-se, com os olhos marejados, sem imaginar que naquele exato momento, o Brasil todo começaria a ouvir a voz do cavalo que ninguém quis ouvir. Pedro respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Ajoelhado ao lado de Dourado, sentia o calor fraco do corpo dele, a respiração entrecortada e o cheiro forte de infecção. Você ainda está aqui, meu filho? Ainda não desistiu? Murmurou, passando a mão com cuidado pelo pescoço sujo do cavalo. Um relincho quase imperceptível foi a resposta. Bastou aquilo para que Pedro decidisse, sem pensar 2 vezes: eu vou te tirar daqui, nem que seja na unha. Mas como? Pedro não tinha caminhonete, não tinha carro, não tinha sequer um celular com sinal na mata. Estava a pé com um facão e uma sacola de pano. Olhou em volta, avaliando o que poderia fazer. Começou cortando as cordas, uma a uma. Cada nó desfeito parecia libertar não só o animal, mas também uma parte dele mesmo. O cavalo estremeceu, mas não resistiu. Estava entregue, fraco demais para lutar, mas vivo o suficiente para acreditar. Pedro improvisou. Cortou galhos grossos, amarrou cipós, criou uma espécie de trenó rudimentar. Vai ser puxado, companheiro, mas você vai sair daqui. Foi buscar sua mula, a velha Nina, que sempre o acompanhava nas andanças. Com esforço, puxou o cavalo sobre a estrutura improvisada. Dourado gemeu, mas não se mexeu.
Estava tão debilitado que parecia não ter sequer energia para sentir dor. Pedro amarrou a base à sela de Nina e começou a puxar. A trilha de volta foi um inferno. A mata fechada, o terreno irregular, o calor sufocante. Pedro tropeçava, caía, levantava, chorava, resmungava com Deus, mas não parava. Você vai viver, ouviu? Eu juro que você vai viver, gritava entre lágrimas e suor. A cada metro vencido, era como se tirasse um tijolo do muro que separava o cavalo da morte. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, Pedro viu a porteira de casa surgir à frente. E ali, pela primeira vez em dias, ele sorriu. Com cuidado, levou o cavalo até um velho galpão de madeira. Forrou o chão com sacos velhos. De ração, trouxe baldes de água limpa e começou a lavar, devagar, as feridas do animal. Você vai ficar bom, eu prometo. Naquela noite, Pedro dormiu ali mesmo, sentado num banquinho, com a cabeça encostada na parede e os olhos fixos em Dourado. Do lado de fora, o céu chorava uma chuva fina, mas dentro do galpão havia abrigo, havia vida e havia um novo começo. Os dias seguintes foram de luta. Pedro acordava antes do sol, preparava infusões com folhas medicinais e ia direto para o galpão. Dourado ainda mal se mexia, mas havia algo nos olhos dele que resistia. A infecção na pata era grave e o cheiro no ambiente fazia qualquer um franzir o nariz. Mas Pedro não recuava. Limpava, tratava, acariciava. Aguenta firme, guerreiro. O pior já passou. Agora é só subir degrau por degrau. No 10º dia, pela primeira vez, Dourado se ergueu. Cambaleando, sim, mas de pé. Pedro chorou como criança. Isso, meu filho, você é danado! Gritou, enquanto o cavalo relinchava baixo, como se respondesse. A cena foi gravada pelo neto de Pedro, que havia ido passar o fim de semana com o avô. Sem grandes pretensões, o menino postou o vídeo no TikTok com a legenda: Cavalo, que foi deixado para morrer e venceu. Em poucas horas, a internet explodiu. Milhares de comentários, gente do Brasil inteiro se emocionando. Compartilhamentos, curtidas, mensagens de carinho. Esse homem é um anjo. Esse cavalo é mais forte que muita gente. Chorei vendo isso. Pedro, sem entender muito bem o que estava acontecendo, apenas dizia: mas por que esse povo todo está vendo isso, meu filho? E o neto sorria: porque é real, vô, e o mundo precisa de histórias reais que tocam o coração. Dias depois, uma emissora de TV local foi até a chácara, filmou o galpão, mostrou Dourado andando, Pedro sorrindo tímido. A reportagem viralizou ainda mais. Foi aí que tudo veio à tona. Uma denúncia anônima chegou a uma ONG. Alguém contou o que Ícaro tinha feito. Contaram sobre a ordem cruel, o abandono, a intenção de deixar o cavalo como presa de onça. A história, que começou na dor, ganhou um novo rumo: justiça. Enquanto isso, Pedro continuava com sua rotina, cuidava de Dourado como se fosse um filho, e ao lado do cavalo, algo dentro dele também se curava. Você me devolveu a vontade de levantar da cama, companheiro, dizia todas as manhãs. E a verdade é que aquele cavalo não só sobreviveu, ele ensinou o Brasil inteiro que, às vezes, basta um ato de compaixão para transformar o que parecia ser o fim em um novo começo. A repercussão do vídeo foi tão grande que chegou até os corredores da Fazenda Santa Vitória. O pai de Ícaro, Álvaro Silveira, assistiu à matéria ao lado de investidores durante um almoço de negócios. A expressão dele se fechou como uma porteira trancada. Mas esse não é o cavalo do Ícaro? Perguntou um dos presentes. O silêncio na mesa dizia mais do que qualquer resposta. O constrangimento era visível. Álvaro levantou-se, bateu o guardanapo na mesa e saiu, sem dizer uma palavra. Ícaro tentou negar. Disse que não lembrava de nenhum cavalo com aquele nome. Disse que era invenção, sensacionalismo, fake news.
Mas a verdade tem perna curta e logo começaram a surgir testemunhas. Um ex-funcionário enviou uma mensagem anônima para a imprensa. Esse cavalo foi deixado para morrer, por ordem do filho do patrão. Tô falando porque não consigo mais dormir com essa culpa. A denúncia foi repassada às autoridades e à Promotoria de Meio Ambiente. Na semana seguinte, 2 viaturas da Polícia Ambiental chegaram à fazenda. Com mandado em mãos, vasculharam estábulos, recolheram imagens de câmeras, interrogaram os peões. Um deles, pressionado, desabou. A gente só cumpriu ordens, mas eu nunca concordei com aquilo. A frase virou manchete. O nome de Ícaro. Silveira estampou capas de jornais, posts nas redes e até protestos. Cartazes com frases como "Justiça por Dourado" e "Quem machuca animal, machuca gente" começaram a surgir nas ruas da cidade. Empresas parceiras da agroindústria. Silveira começaram a se afastar. Um contrato milionário com uma multinacional foi suspenso. Investidores pediram explicações. A reputação da família começou a ruir como uma cerca podre. Ícaro, acostumado com aplausos e privilégios, agora era apontado, criticado, cancelado. E pela primeira vez na vida sentiu vergonha. Não pelo que fez, mas por estar sendo exposto. Tudo isso por causa de um cavalo? Resmungava, sem entender que o problema nunca foi o cavalo. Foi o que ele escolheu fazer com o poder que tinha. Enquanto isso, Pedro Arcanjo seguia sua rotina. Sem entender direito o tamanho do que tinha causado, ele apenas fazia o que sempre fez, cuidava. Lavava os cascos de dourado, preparava infusões, tirava as folhas secas do caminho do galpão. Mas agora, além do cavalo, recebia visitantes. Gente de longe que queria conhecer o homem que não virou as costas. Crianças chegavam com desenhos, adultos com doações. E todos saíam dali dizendo a mesma coisa. Pedro, o Senhor não salvou só um cavalo. O Senhor salvou muita gente também. O terreno de Pedro era simples, cercado de mato e árvores frutíferas, mas com a repercussão da história, as visitas se multiplicaram. Algumas pessoas levavam ração, outras ofereciam ajuda com madeira, ferramentas, até um pequeno freezer chegou, doado por um casal do Paraná. Para guardar os medicamentos do Dourado, seu Pedro, disseram com os olhos cheios d'água. Pedro ficava sem palavras, apenas agradecia e voltava para o galpão, onde seu companheiro de 4 patas esperava. Foi num domingo de sol tímido que 2 mulheres de uma ONG internacional apareceram ali. Trouxeram uma proposta: transformar o espaço em um abrigo permanente para cavalos resgatados. Pedro coçou a barba, olhou para Dourado e depois para as visitantes. Se for para salvar mais vidas como a dele, então tá feito. Assim nasceu o Refúgio Dourado, com a mesma terra onde um dia o cavalo quase morreu, sendo agora solo fértil para a esperança. Em poucos meses, a chácara ganhou cara nova. Novos cercados, bebedouros automáticos, sombra para descanso e um celeiro, adaptado para receber outros animais. Chegaram histórias tristes, um cavalo cego espancado por carroceiro, uma égua prenha largada na beira da estrada. Mas ali, ninguém era descartável. Pedro dava nome, banho e colo. Dizia: aqui, quem entra doente, sai digno. E isso se espalhou. Jornais voltaram, canais de televisão fizeram especiais. Influenciadores gravaram vídeos aos prantos no local. Até artistas começaram a visitar o refúgio. Mas Pedro não buscava fama. Continuava com o chapéu de palha na cabeça, a camisa puída no corpo e as mãos calejadas. Quando perguntavam o segredo de tudo, ele respondia com simplicidade: é só não fingir que não viu. O mundo já está cheio de gente que vira o rosto. Dourado, antes sombra de si mesmo, agora relinchava forte, trotava com leveza e tinha brilho no olhar. Já não era o cavalo amarrado na floresta, era símbolo.
era embaixador de uma causa. Pedro, o homem que só queria salvar uma vida, agora salvava dezenas. E naquele pedaço de terra antes esquecido, brotava todo dia uma certeza: bondade também contagia. Certa noite, enquanto o céu clareava devagar depois de uma chuva leve, Pedro se sentou no banquinho ao lado do galpão, como fazia todos os dias. Dourado deitava perto, o pescoço estendido sobre a terra ainda úmida. Pedro olhou para ele em silêncio, depois para o céu, e murmurou: "Sabe, meu amigo, quando eu te encontrei, achei que era você que estava por um fio, mas hoje vejo que era eu." A voz embargou. "Você me puxou de volta, me fez acordar de novo." Pedro não falava, de um simples despertar físico. Desde que perdeu a esposa anos atrás e viu os filhos se mudarem para longe, ele passou a viver no modo automático: plantar, colher, dormir. Mas algo em Dourado o fez voltar a sentir, a cuidar, a se importar. Era como se aquela dor compartilhada entre homem e cavalo tivesse se transformado em uma ponte. E sobre essa ponte, uma nova vida começou a atravessar. A relação entre os dois virou símbolo de cura emocional. Reportagens chamavam aquilo de amizade improvável. Mas para Pedro era mais do que isso. Não tem nada de improvável. É só amor puro, sem filtro, sem cobrança, dizia para uma repórter emocionada. Dourado parecia entender tudo. Quando Pedro falava, ele se aproximava. Quando Pedro calava, ele ficava ao lado. Como quem guarda em silêncio aquilo que o coração não consegue explicar. Em uma das visitas de jornalistas, perguntaram a Pedro se ele perdoava o rapaz que quase matou Dourado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para o cavalo e depois respondeu: "Perdoar não é esquecer, é escolher não carregar o ódio. Já tem coisa demais pesando nos ombros da gente. E olha, quem me ensinou isso foi ele." O vídeo da declaração viralizou. Era a imagem de um homem simples, ensinando ao país inteiro o verdadeiro significado da palavra redenção. Enquanto isso, Ícaro Silveira assistia tudo de longe. Sem holofotes, sem os amigos de sempre, sem o conforto da arrogância. A repercussão tinha tirado contratos da família e sua imagem, uma vez moldada em glamour, agora era sinônimo de covardia. Mas foi ali, no silêncio da rejeição, que algo começou a mudar dentro dele. Porque pela primeira vez, Ícaro começou a ouvir, não os outros, mas a própria consciência. Na mansão onde antes só se ouvia o som de risadas e festas, agora reinava o silêncio. Ícaro Silveira andava pelos corredores como um estranho dentro da própria casa. As portas estavam fechadas, os funcionários calados, e a mãe havia viajado para refletir longe dali. O pai, Álvaro, evitava olhar nos olhos do filho. "Você estragou tudo", dizia em voz baixa. Mas o que mais pesava em Ícaro não era a decepção dos outros, era a ausência de si mesmo. Isolado, começou a assistir aos vídeos sobre Pedro e Dourado. No início, apenas por curiosidade, mas com o tempo, algo o quebrava por dentro. Cada relato, cada gesto simples, cada olhar entre homem e cavalo, parecia cutucar uma parte esquecida do próprio Ícaro. Ele se viu pensando em quando era criança e corria entre os cavalos da fazenda com alegria. Em como um potro chamado Trovão costumava lambê-lo nas manhãs frias. "Quando foi que eu virei isso?", sussurrou com os olhos marejados. Enquanto Ícaro desmoronava por dentro, o refúgio Dourado florescia. A cada semana, um novo animal chegava. A estrutura crescia e Pedro agora contava com 3 voluntários fixos. Gente do povo, veterinários recém-formados, estudantes apaixonados por animais, crianças iam visitar nas tardes de domingo. E ali, naquele lugar antes sem nome, se espalhava um sentimento que há muito andava escasso no mundo: esperança.
A história alcançou programas de TV nacionais. Uma apresentadora chorou ao vivo ao contar a trajetória de Dourado. Empresas passaram a apoiar o projeto. Uma campanha online arrecadou fundos para expandir o espaço, mas Pedro não se deixava levar. Continuava dormindo cedo, cuidando da terra e dando banho nos animais. Quando perguntado sobre o sucesso, respondia: "Eu só fiz o que precisava ser feito. O resto foi Deus que guiou." Ícaro assistiu à entrevista no celular, pela primeira vez, sem desviar o olhar. Algo dentro dele cedeu. Era como se o orgulho começasse a derreter. Levantou-se, caminhou até a sala e disse ao pai: "Eu preciso ir até lá." Álvaro o olhou com desprezo. "Vai lá fazer o quê? Pedir desculpas? Vai passar mais vergonha ainda?" Ícaro respirou fundo. "Não é sobre mim, é sobre ele. É o mínimo que posso fazer." O sol ainda subia preguiçoso no céu, quando um carro preto importado parou em frente ao refúgio Dourado. A poeira levantou, os pássaros se afastaram e o portão rangeu devagar. Pedro estava agachado, limpando o casco de um potro recém-chegado, quando ouviu o barulho e se virou. De dentro do carro, Ícaro desceu com passos lentos, roupas caras, mas um olhar pesado. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia pequeno. Pedro se levantou devagar, enxugou as mãos no pano e ficou parado em silêncio. Ícaro respirou fundo, se aproximou e tirou o chapéu que usava como se pedisse permissão para entrar. "Seu Pedro, eu vim porque eu precisava olhar para ele." A voz falhou. Pedro manteve o olhar firme, sem agressividade, mas também sem gentileza imediata. Apenas esperava. Ícaro continuou: "Eu fui um covarde, um ignorante, e hoje eu vejo isso." Pedro apontou com a cabeça para o galpão. "Ele tá lá, anda devagar, que ele ainda se assusta com passos pesados." Ícaro caminhou até a entrada. Quando os olhos encontraram os de Dourado, algo se quebrou dentro dele. O cavalo se virou, reconheceu o cheiro e por um segundo houve silêncio. Ícaro caiu de joelhos. Chorou como nunca tinha chorado. "Me perdoa, por favor, me perdoa." Dourado se aproximou devagar, estendeu o focinho e tocou o ombro dele. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Pedro ficou à porta, observando. Não sorriu, não chorou, apenas suspirou. Quando Ícaro voltou, ainda com os olhos vermelhos, Pedro disse: "Ele perdoou. Agora o que você vai fazer com isso é que importa." Ícaro tirou um envelope do bolso. "Quero doar. Quero ajudar a manter isso aqui de pé." Pedro recusou com um gesto. "Dinheiro pode ajudar, sim. Mas o que esse lugar precisa é de mão, de alma, de verdade. Se quiser ajudar, venha limpar, carregar água, cuidar, aí a gente conversa." E foi assim que dias depois, Ícaro voltou. Dessa vez sem carro, sem relógio caro, sem pose. Vestia uma camisa simples, calça gasta e bota suja. Chegou cedo, pegou na enxada, varreu, limpou o bebedouro. Não pediu perdão de novo. Deixou que suas ações falassem. Pedro observava de longe, e Dourado também. Não era mais o mesmo rapaz, não ainda. Mas algo novo havia nascido ali. E naquele refúgio, onde a dor vira abrigo, talvez até ele encontrasse uma nova chance. Os dias passaram como vento calmo, e Ícaro continuava vindo. Chegava cedo, carregava baldes, aprendia a limpar cascos, a preparar infusões com Pedro. O rapaz que antes via os animais como objetos, agora passava minutos em silêncio, observando. Dourado pastar com calma, sentindo o tempo passar de outro jeito. À noite escrevia num caderno velho que encontrou no galpão. Hoje ele relinchou mais forte quando me viu. Será que é um sinal de que me perdoou por completo? Pedro, que no começo observava com desconfiança, começou a soltar frases curtas, mas sinceras. Você tá aprendendo. O cavalo sente quando é de verdade. Ícaro nunca pediu crédito. Não gravava vídeos, não postava nada, apenas fazia. E naquele fazer simples foi se redescobrindo.
Um dia, colocou a mão sobre o dorso de Dourado e disse: "Você me quebrou e me montou de novo, melhor do que antes." O Refúgio Dourado agora tinha um novo espaço, uma pequena sala de acolhimento para visitantes e um mural com fotos dos animais resgatados. No meio, uma imagem de Dourado no dia em que foi encontrado e outra ao lado, com ele correndo, livre sob o sol. Acima, uma frase dita por Pedro que virou lema do lugar: "Aqui ninguém é descartável." Crianças liam em voz alta, adultos se emocionavam. E a energia do espaço era outra, um campo de cura. Certa tarde, uma equipe de TV voltou ao local para saber como andavam as coisas. Pedro relutou, mas aceitou. Se for para inspirar mais gente, então tá certo. A repórter pediu para que ele resumisse em uma frase o que o cavalo tinha feito por ele. Pedro olhou para a câmera, para Dourado, e disse: "Ele não só sobreviveu, ele ensinou a mim, a esse rapaz aqui e a muita gente que até o erro mais feio pode florescer se for regado com verdade e arrependimento." Ícaro apareceu na gravação, mas não como vilão redimido. Apareceu de boné surrado, sorrindo ao empurrar um carrinho de feno. E foi assim que o país conheceu não só a história de um cavalo salvo, mas a história de um homem que se deixou transformar. O vídeo foi ao ar com uma nova legenda: Refúgio Dourado, onde até quem errou pode recomeçar. E naquele lugar onde a crueldade quase venceu, o amor se tornou lei. Era uma manhã nublada, quando Pedro sentou-se mais uma vez debaixo do pé de manga, como fazia todos os dias. Ao lado, Dourado pastava tranquilo, e Ícaro ajudava um voluntário mais jovem a alimentar uma égua recém-chegada. Pedro observava, em silêncio, como quem finalmente entendia o tempo. A vida não tem pressa para ensinar, mas quando ensina, é para sempre, sussurrou consigo mesmo, com um leve sorriso no canto dos lábios. Lá do portão, um grupo de crianças chegou com a escola da cidade. Uma menina se aproximou de Pedro e perguntou: "É verdade que esse cavalo foi deixado para morrer e sobreviveu?" Ele assentiu com a cabeça e respondeu: "Foi, mas mais do que isso, ele escolheu viver." A menina então acariciou Dourado e completou: "Então ele é um herói." Pedro olhou para Ícaro ao longe e disse: "Ele é mais do que isso, ele é um mestre, e o que ele ensinou aqui, nenhum livro vai escrever." Aquela tarde terminou com um pôr do sol alaranjado, tingindo o céu. Ícaro, Pedro e os voluntários sentaram-se todos em volta do curral, observando os cavalos em paz. Não se falava muito, mas se sentia tudo. Era como se aquele campo tivesse virado um santuário, não só de animais feridos, mas de pessoas também. Um lugar onde a dor se transformava em ponte, o erro em recomeço e o silêncio em cura. Dourado já não era só um cavalo salvo. Era símbolo de uma mudança, de uma revolução silenciosa, de uma resistência mansa, mas firme. Pedro, o homem que um dia achou que sua missão já tinha acabado, agora era farol para muitos. Ícaro, o jovem que conheceu o fundo do orgulho, descobriu que a humildade tem gosto de liberdade. E juntos, construíram algo que nem o tempo, nem o esquecimento seriam capazes de apagar. E você que acompanhou essa história até aqui, saiba que ela é mais do que uma narrativa sobre um animal e um fazendeiro. Ela é sobre mim, sobre você, sobre cada um que já pensou em desistir. Porque às vezes, a vida manda um cavalo amarrado no meio da floresta, não para te mostrar o fim, mas para te ensinar que ainda dá tempo de mudar, de perdoar, de amar. E se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa acreditar de novo. A próxima história já está a caminho e pode ser a sua.